Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe a professora Sandra Lira, ela que é membro da Comissão Executiva Estadual do Partido dos Trabalhadores aqui em Alagoas. E nos falou anteriormente sobre o processo de eleição do Diretório Municipal, que acontece neste domingo, e agora estamos falando sobre conjuntura nacional e a inserção do Partido dos Trabalhadores nesse contexto. Professora, em relação à reorganização do partido, que a senhora deu um toque no final do bloco anterior, eu pergunto, hoje, como o partido está se estruturando para ser devolvida a ele, né, essa questão da credibilidade, porque quando se está na vitrine, à frente de um poder, da presidência da República, não é? E foi um processo muito, digamos assim, doloroso para quem acredita na política, não é? Uma política social, uma política democrática, e também é frustrante ver que o partido praticamente ele se desintegrou nesse processo. Né? Do ponto de vista da imagem popular, que foi massacrada nas redes sociais, o ódio hoje que se discute política partidária. E quando envolve o Partido dos Trabalhadores é algo muito forte, sobretudo nas redes sociais. Julgo equivocadamente, porque a questão do ódio impede a raciocinar corretamente sobre os fatos, não é? Mas é o que está posto. Como o partido pretende resgatar essa credibilidade no processo de reorganização partidária? Veja, quando você fala das redes sociais e das grandes mídias, a gente tem que entender que há uma campanha muito bem paga, esta campanha é paga por grandes corporações internacionais que pagaram este golpe. Então, muitas vezes eu abro lá na internet e vejo alguém falando com tanto ódio ao PT. Eu disse, será que tem uma pessoa aí? Ou esse é um programa robô comprado a muito caro para fazer isso? Eu sempre tenho dúvida se é uma pessoa que está ali ou se é um programa robô. Porque isso é uma campanha milionária. O Brasil tem a 5ª reserva de petróleo do mundo. Os traidores da pátria assumiram a Petrobras, estão desmontando a Petrobras, entregando o pré-sal. O pré-sal foi destinado à educação e à saúde, ou seja, destinado ao bem-estar do país e à preparação das suas gerações futuras. E quando eu falo da saúde, eu falo também dos idosos, né? O pré-sal está sendo entregue. Quantas linhas nós temos na grande mídia falando sobre isso? Nada. Porque foram eles que pagaram o golpe, né? Então, o interesse no pré-sal, o interesse no minério brasileiro, o interesse agora, o setor das grandes empreiteiras que cometeram corrupção, como todas do mundo inteiro, porque esse é o problema também internacional. Com a participação dos agentes públicos do governo. Com certeza, quer dizer, os erros não existem. Não há corrupção sem a participação do sem agente o corruptor público, e sem o corrompido, né? É uma dupla que se iguala. Mas essas empresas estão sendo desmontadas. Outros países punem grandes empresas quando são descobertas nesses tipos de escândalos, mas as empresas continuam. São preservadas? São preservadas. Então, como é que você pega uma economia como a nossa e ela tem uma recessão brutal, porque de 2015 para cá, o PIB brasileiro caiu brutalmente. Nós já estamos com 13 milhões e meio de desempregados em um ano. Então, é um ataque à economia brasileira. Esse golpe foi pago de fora para dentro. E foi pago também para uma ação nas redes sociais. Às vezes você vê uma pessoa lá no Facebook, é uma pessoa mesmo? Ou aquilo dali está sendo pago para ser dito? Professora, o que aconteceu com o movimento popular nesse período que não se observou a participação popular, que são os movimentos que puxam essa mobilização em defesa do patrimônio nacional. Aí é quando a gente verifica assim, aí a gente vai fazendo as avaliações críticas, não é isso? Confiou-se demais em alianças no Congresso, né? Confiou-se demais que aqueles setores que no momento em que a economia estava indo bem, que tudo estava tranquilo, tiraram fotos com o presidente Lula, pediram votos para a sua reeleição ao lado do presidente Lula, e aí confiou-se
que poderíamos continuar caminhando com esses setores conservadores e continuar avançando nos direitos sociais, né? Então, isso daí, para nós, hoje, a gente já avalia, não foi correto, né? Nós tínhamos que ter jogado mais empenho no fortalecimento dos movimentos sociais, fortalecimento das bases. Então, acreditar demais, vamos dizer assim, confiança e espaços demais a esses setores conservadores, hoje a gente avalia como um erro. Não quer dizer que o PT vai querer governar sozinho, porque no Brasil nenhum partido governa sozinho, né? É uma coalizão. Mas temos que fazer coalizão com os setores nacionalistas, com os setores democráticos, com os setores que defendem políticas sociais e causas populares. Nós abrimos muito espaço para essas alianças com setores conservadores e sofremos a traição e as consequências. Então, deixamos desarmados. De certa maneira, ninguém acreditava que esse golpe pudesse chegar aonde chegou, né? Atribui-se, quando se fala em golpe, digamos assim, uma polarização dos que entendem que houve um golpe parlamentarista, parlamentar, né? Parlamentar, e outros que não entendem que foi um golpe, porque a defesa, e a gente viu isso durante todo o processo do impeachment da presidente Dilma. Há que se destacar que no primeiro governo, no primeiro mandato do presidente Lula, quando a senhora fala na aliança com os setores produtivos do país, estava lá o Zé de Alencar, exato, que é uma representação do empresariado nacional. Numa perspectiva nacionalista, de fortalecer o mercado interno brasileiro, fortalecer as empresas brasileiras, fortalecer a produção de empregos. É isso que fazem os países desenvolvidos. Exato. Né? Então, a aliança tinha essa característica, mas o que foi que aconteceu? Num determinado momento, e a gente vai fazendo a avaliação internacional também, houve a crise de 2008 e ela vem se agravando. Nós estamos em uma década de recessão internacional, né? E somente os países dos BRICS, né, é que começaram a crescer. E o Brasil entrou nesse bloco dos que estavam crescendo. Há taxas, alguns maiores, como a China, outros menores, mas o Brasil estava no bloco dos países que cresciam. Então, a aliança com o setor nacional tinha esse objetivo de produção de empregos, de fortalecer o mercado interno. Mas parte desse setor se deixa levar pelos interesses do capital financeiro internacional. Então, nós temos hoje um verdadeiro ataque, né? E quando a gente fala ataque como guerra econômica ou como guerra física, nós estamos hoje com mais bombardeio militar, né, norte-americano na Síria. Então, você vê que tem pedaços do mundo onde a disputa está se dando mesmo na forma explícita de guerra, né? E a nós da tem barbárie sido, também, né, da barbárie, do financiamento da barbárie, do financiamento da barbárie. Sim. Né? Porque, afinal de contas, custa muito caro jogar bombas sobre a cabeça e alimenta pessoas, a indústria belicista, que sempre foi uma marca dos Estados Unidos. E que tem muito poder no processo eleitoral local. Tem um grande financiamento. Só que não faz só para dentro de casa, faz para fora também. Né? Então, a gente tem que entender que boa parte do que a gente está consumindo e achando que é uma notícia e que é verdadeira, quando se foi fazer, na época do impeachment, uma avaliação de mídia, de 10 matérias que estavam circulando na internet, 7 eram falsas. As pessoas não sabem discernir uma notícia falsa de uma notícia verdadeira. Percebe-se agora, por meio em função, melhor dizendo, das medidas antipopulares do governo Temer, uma abordagem diferenciada da grande mídia nacional. Sim, porque há um interesse, né? Por exemplo, a reforma da Previdência. A reforma da Previdência, você tem um interesse muito forte do mercado financeiro de seguros de transformar uma parte dos trabalhadores que tem um salário um pouco melhor do que os demais, acaba com a Previdência Pública e todo mundo vai ter que comprar um plano privado de Previdência. Todo mundo, vírgula. Todo mundo a partir de um segmento. Mas agora o governo já voltou atrás. A pressão popular, nós fomos para a rua, nós fizemos um março
de lutas, né? Começou com a luta das mulheres, o 8 de março foi uma data politizada no Brasil e no mundo, foi puxado internacionalmente a reação das mulheres, né? Inclusive as mulheres norte-americanas, que já desde a posse do Trump colocaram já nas ruas as suas reivindicações contra os retrocessos que ele apresenta. Então, nós tivemos um março de lutas, com mobilizações, com paralisações, e nós vamos dar continuidade a isso. Que não pode parar no março, no mês de março. Não. Nós temos que barrar a destruição dos direitos sociais, dos direitos trabalhistas, dos direitos previdenciários nas ruas. Nós temos que realmente retomar esse processo. E aí eu acho que desse sentido também é uma autocrítica. Nós confiamos demais em quem não devíamos, né? E fomos foi a traição completa, né? Você teve gente que estava num ministério, saiu do ministério e foi votar pelo impeachment. Um impeachment que 3 dias depois, o próprio Senado votou uma lei dizendo que a pedalada fiscal não era mais crime. Interessante é observar que a presidente Dilma, quando saiu da presidência da República e até agora não se tem materialmente algo muito consistente, né, para justificar o impeachment, ao passo que o presidente Temer, assumindo, né, as delações que foram feitas na Operação Lava Jato, indo no sentido dele, não, que já citam e não são consideradas, não é? Na verdade, todo esse processo, ele tem muito holofote, mas ele tem pouca informação, né? Afinal de contas, são milhares e milhares e milhares de páginas dos processos. Então, pinça-se uma frase de um, pinça-se uma frase de outro e poucas pessoas têm acesso realmente à informação como um todo. Com certeza, porque o objetivo é impedir que a população brasileira, vamos dizer assim, reaja, né? Só que a reação está começando a acontecer porque a população está percebendo a perda de direitos tão rápida, né? O que vem no pacote, né? Este ano, pela primeira vez, depois de uma década, né, e meia de construção, nós tivemos o reajuste do salário mínimo abaixo da inflação. Então, o governo Temer, ele vem para retirar poder de compra do trabalhador brasileiro. Ele vem para retirar direitos trabalhistas. Essa lei da terceirização que eles votaram agora, um absurdo, né? Um absurdo. Pois bem, vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. Já já estaremos de volta.